Ao vivo para mais uma live nesta manhã de quarta-feira. Eu sou Thaisa Monteiro, psicóloga, sou especialista em relacionamento entre filhos e mães. E hoje, bora começar mais um tema da nossa live. O tema é: por que a história triste de vida da minha mãe me dói? A sua mãe tem uma história triste? Você em algum momento já parou para pensar nisso? Sua mãe já te contou a história dela, o que ela passou, o que ela viveu? A sua mãe tem uma história triste? Você sente dor por conta disso? Você sente aquele sentimento de querer salvar a história de vida dela? Tirar ela daquele sofrimento no qual ela vivia? Então você sente essa dor e precisa olhar para isso, né? Precisa entender como que isso se dá, o que acontece, né? E o que isso traz para a sua vida, de dificuldades, no sentido até de emocional mesmo, né? Quais são os prejuízos aí a partir dessa dor, né? De querer salvar a vida, a história triste que a sua mãe teve aí, né? Então vamos entender, gente, o que é essa história triste, né? Então eu vou contar agora para vocês o que eu passei com a minha, assim, na verdade a história triste da minha mãe, né? Como que foi para ela, que na verdade foi o motivo pelo qual ela se tornou essa mãe super protetora, né? No qual é a dificuldade aí, né? A questão da toxicidade, né? Que ela tem, que ela sempre exerceu na vida sobre mim, né? E foi a partir dessa história difícil, dessa história triste, né? Que tudo isso aconteceu. Então, assim, a minha mãe, né, ela perdeu a mãe muito cedo. Ela tinha 9 anos quando a mãe faleceu, se eu não me engano, 8, 9 anos. E a história foi muito triste. A mãe dela tinha 33 anos, né, quando morreu. Na verdade, já veio de uma criação muito sofrida, né. A minha avó perdeu a mãe também muito cedo e foi criada como madrasta, sofreu muito. Com 15 anos saiu de casa, conheceu meu avô e sofreu muito com isso também, porque meu avô era mais velho do que ela e muito, assim, tinha outros relacionamentos fora do casamento, né? E ela teve 7 filhos com ele e quando ela teve o 7º, ela passou muito mal, né? E assim, no parto, inclusive a mãe dela, né, que é a minha bisavó, morreu no parto, né? Então ela, no último filho ali, ela acabou morrendo, né? E deixando os filhos muito pequenos. E a minha avó, ela no último filho, né? No 7º filho, ela também passou mal e quase que também morreu e deixou esses filhos. Mas, passado um tempo, né? Com 33 anos, ela teve um AVC muito nova e acabou também falecendo e deixando os filhos muito pequenos. E a minha mãe, ela conta que quando a minha avó passou mal, né, ela disse pra ela, cuida, nunca deixa seu irmão, né, que era o filho mais novo, que era bebê na época. E ela falou, não deixa o seu irmão sozinho com ninguém, né, assim, cuida dele, porque ele precisa de cuidado. E ali ela faleceu, né? Então ela partiu naquele momento. E aí a minha mãe, né? Hoje, sendo psicóloga, eu entendo que ela passou a ter, ela criou essa responsabilidade de cuidar do outro a partir, né, dessa voz da minha avó ali, a partir daquele momento, né? Quando ela parte desta vida. E então a minha mãe conta que sofreu muito a partir dali, né? Porque meu avô arrumou uma outra mulher e acabou trazendo essa mulher que era muito, muito nova, né? Perto da idade dele. E ela sofreu muito, né? Com isso, porque foi uma criação muito difícil, né? Ela foi criada com uma madrasta, né? Que também traz outras questões particulares que hoje a gente entende, que foi muito sofrida também. E ela acabou, né? Minha mãe cresceu, né, nessa família com 6 irmãos,
né? E o meu avô teve mais 7 filhos com essa nova pessoa. E assim, muito conturbado, uma vida muito difícil, uma vida muito sofrida, né? Então, os filhos foram crescendo e saindo de casa, né? Cada um para poder seguir a vida e assim, aprendendo as coisas com as outras pessoas, né? Minha mãe conta muito que tinha uma prima, uma tia, não sei, que ela ensinava muito para ela e para as irmãs e para os irmãos, né? E assim, teve que se virar sozinha, né? Teve que muito cedo, com 8, 9 anos, já fazer coisas de adulto. Então, pulou as fases, né? Não viveu a infância, né? Não brincava como deveria, tinha que cuidar dos irmãos, né? Depois, quando chegou na adolescência, não viveu a adolescência também, teve que pular essa fase, né? Depois, morava na roça, veio para a cidade, né, para poder viver a vida aqui, também enfrentou várias dificuldades, morava sozinha, né, e aí até que conheceu meu pai, né, começou a se relacionar, casou com ele e teve 2 filhos, o meu irmão e eu, né, eu sou a filha mais nova. E a partir dali, a minha avó paterna ficou com ela no parto, quando meu irmão nasceu. E foi de extrema importância, né? Porque ela conseguiu ter o respaldo da minha avó, né? Naquele momento que ela queria a mãe ao lado dela, né? Não tinha as irmãs, não eram próximas, porque por conta de tudo que aconteceu, né? A mãe ter morrido muito nova, depois o pai que encontrou outra pessoa, a família, os filhos não cresceram unidos, né? Então hoje meus tios não têm união, né? Cada um vive aí numa cidade, e não criaram o hábito de se reunirem, então não tem esse hábito de estar juntos, né? E aí quando ela teve o meu irmão, a minha avó ajudou muito ela, então foi muito importante nesse momento, né? Só que, o que isso foi gerando nela, né? Quando ela teve a gente, ela super protegia, inclusive no meu parto ela passou muito mal, né? Ela ficou muito mal, a pressão caiu, ela foi pro CTI, e foi assim, aquela dificuldade, né? Que na verdade até é um tema de uma outra live, né? Que a partir daquele momento eu acho que eu também, né? Em algum momento também senti o medo de perder a minha mãe, né? Que é um medo que eu já trouxe aqui, né? Que é a questão do medo doentio, né, gente? É isso que a gente tem que deixar bem claro, é o medo doentio, porque o medo saudável existe, né? E é esperado que a gente tenha. Então, assim, ela também viveu essa dificuldade. E aí, começa a superproteção. Então, a partir disso, porque a superproteção, assim como eu sempre falo, é a irmã do abandono, né? Então, ela se sentiu abandonada, ela se sentiu, né? Essa mãe, perdeu a mãe, né? Num momento, numa fase que ela precisava muito. E aí, o que ela faz? Ela super protege os filhos, né? Então, essa história é triste, né, gente? Eu cresci ouvindo isso, a minha história foi difícil, eu sofri muito, era muito complicado, a gente passava falta das coisas, né? A gente passava vontade, a gente dormia, às vezes passava frio, às vezes passava fome. Então, eu cresci ouvindo uma história muito triste da minha mãe, né? E o que isso foi provocando, né? Então, assim, você se pensa, nesse momento você se encontra pensando na história triste da sua mãe. A sua mãe tem uma história difícil, né? E o que isso vai provocando em você, né? Então, um sentimento de compaixão. Então, você tem um sentimento de compaixão pela sua mãe, né? Pela história de vida dela. Você fica com aquela dor no coração de falar, nossa, poxa, ela sofreu tanto, né? Nossa, que triste. Nossa, eu fico com muita pena, assim, dó da minha mãe, na verdade, né? Tem aquela dó, me comove o coração. Meu coração fica doendo, né? De pensar na história triste que ela tem. E aí, em alguns momentos, você justifica quando ela, por exemplo, quando ela grita, quando ela quer mandar, quando ela quer controlar, quando ela quer, enfim... você percebe que ela tá passando da conta no sentido de querer brigar, de querer mandar, que tudo ela sabe, quando ela se faz de vítima. Porque mãe faz isso, né, gente? A gente sabe que mãe faz.
E aí, nesse momento, você vai para um lugar de nervoso. Nossa, minha mãe tá fazendo isso comigo, né? Você pensa assim, minha mãe tá chata. Nossa, minha mãe tá falando muito. Minha mãe implica demais comigo. Minha mãe só reclama de mim, né? Aí, nesse momento, como que você justifica? Poxa, ela tem uma história de vida triste, né? Nossa, ela sofreu muito. Então, né, vou deixar isso passar. Nossa, tô arrependida. Minha mãe teve uma história triste. Você pensa assim, né? Você sente isso. Então, olha aí, a história triste da sua mãe chegando ali, né? E fazendo com que você sinta culpa. Então, você usa a justificativa para superproteção, né? Então, nossa, eu lembro muito quando as minhas amigas falavam, gente, Thaisa, mas a sua mãe, ela é demais, ela preocupa demais. Eu lembro das minhas amigas falar. E eu falava, não, gente, é porque minha mãe, ela sofreu muito na vida, ela perdeu a mãe muito cedo, ela sofreu muito, né, com o novo relacionamento do pai e tal. E assim, eu justificava. E, poxa, realmente, a minha mãe me sufocava com a superproteção, porque era 24 horas, eu não podia respirar, que ela tava em cima de mim, eu não podia tossir, que ela levava um xarope, eu não podia... Enfim, né? Aquela coisa de não conseguir nem, sabe? É como se eu tivesse totalmente engessada, né? Era essa sensação que eu tinha, né? Então, assim, só que eu não conseguia, porque eu justificava pela história de vida triste que ela tinha, né? Então, o desejo de salvar ela da história triste. Então, você vive com aquele sentimento, nossa... Olha, mas a minha mãe passou isso, gente, mas por quê, né? Eu poderia ter feito... Se fosse em outros tempos, se eu tivesse lá naquele dia, eu não ia deixar isso acontecer, eu não ia deixar aquilo acontecer, né? Você começa a querer salvar a vida, a salvar a sua mãe da história triste dela. Como se você quisesse arrancar, como se você quisesse tirar ela daquilo que ela viveu e que nem foi você que causou, né? Ela teve que passar. Ela nasceu nessa família, ela precisou viver essa dor, né? Então, assim, o desejo de querer fazer tudo por ela, o super proteger. Aí você começa a super proteger a sua mãe, você começa a fazer tudo por ela, né? Então, assim, começa a se preocupar, o que ela tá sentindo, se ela tá doente, você pode fazer algo por ela, você quer levar, você quer buscar. Você começa a super proteger a sua mãe, né? Começa a querer fazer esse papel de estar sempre querendo salvar ela da história triste dela, né? E aí, gente, o que acontece? A partir disso, né, que a gente fala que começam a surgir alguns personagens, né? Que são os personagens que aparecem, né? A partir de uma... Que nesse caso é a partir da postura, né, da mãe. Então, a partir da postura da sua mãe, ela matrizou esses personagens em você. Então, agora eu vou falar algum deles, tá? Que foi a partir de ter ouvido a sua mãe sempre contar que ela teve uma história triste, que ela sofreu muito. O que isso começa, né? Que personagem começa a existir aí dentro de você, né? Então, o personagem que não pode viver. Nossa, eu não posso viver, minha mãe sofreu tanto, né? Você pensa, você não pode viver porque a sua mãe sofreu. Você não pode viajar porque ela não viaja, porque ela não gosta, né? Você não gosta, você não vive, não pode comer algo, né? Porque ela não comeu, ou ela não tá ali naquele momento, né? Olha como, gente... olha os personagens que vão surgindo a partir de ter ouvido sempre essa história triste, essa dificuldade sempre de uma vida, né? Então, olha os personagens que vão surgindo aí. De não poder pensar diferente, de não poder passear, né? Eu já fiz uma live aqui que fala sobre a culpa, né, que você, filho, sente de viajar e deixar sua mãe em casa.
Então, você sente que tá abandonando, você sente que você tá vivendo e ela não, que você não pode viver porque ela tá em casa. E muitas das vezes, como no caso da minha mãe, ela não gosta de sair de casa. Ela gosta de ficar em casa, né? Ela prefere isso, ela fala que o melhor lugar para ela é em casa. E tá tudo bem, né? A questão é o quê? É se diferenciar. Então, a partir do momento que você se diferencia, você pode viver o que você gosta e você respeita o que ela gosta também, né? Mas a partir desse personagem que vai criando, que foi gerando aí dentro de você, você começa a sentir culpa porque ela tá em casa e você tá viajando, né? Então, essa coisa da história triste parece que vira um fantasma, né? O tempo todo ali do seu lado, né? É como se você realmente tivesse que salvar, tivesse que resolver a história triste que ela viveu. E aí, gente, qual que é a dor, né? Assim, o que dói em você, né? O que começa a acontecer? Quais são, na verdade, os prejuízos mesmo, né? A partir disso. Então, você começa a se anular, né? Você não vive aquilo que você gostaria de viver, né? Você não faz uma viagem na qual você gostaria, você não come algo na qual você gostaria, sempre pensando que a sua mãe não viveu, a sua mãe não comeu, a sua mãe não vive, né? Então você tem aquela dívida eterna. Então tem casos de filho que parece que tem uma dívida eterna com a mãe, né? Parece que, e até mesmo, gente, dívida financeira, né? Tem filho que tem que dar um salário para a mãe, tem filho que tem que cuidar da mãe, fazer coisas por ela nesse sentido. Vai ao supermercado, tem que comprar também para a mãe, né? Então, assim, é aquela dívida. Parece que tem uma dívida. E se não faz, sente culpado, né? Vive uma vida, uma eterna busca de consertar algo que não foi você que prejudicou, né? Não foi você que feriu, não foi você que estragou. Parece que fica tentando consertar. Você fica tentando consertar a história triste de vida da sua mãe. E percebe que isso é um desgaste de energia muito grande, porque você não vai conseguir fazer isso, né? Porque quando isso aconteceu, você nem existia, né? Foi uma situação que aconteceu, você não teve condições, você não tem condições de mudar isso, até porque ela precisou passar por algum aprendizado, né? A gente vive coisas, na verdade, aquilo que é nosso, nós temos que passar, né? Não tem como a gente fugir daquilo que é nosso, né? E ela precisou viver essa dor, ela precisou viver essa história, ela aprendeu com isso, eu tenho certeza. E você não tem que querer consertar, você não tem que carregar essa culpa, né, de viver isso, né? E, gente, como mudar essa situação, né? Como que você, filho, pode trabalhar o sentimento de dor, né? Da história de vida triste da sua mãe, a dor que isso causa em você, né? Então você sente uma dor, né, de ver que a sua mãe sofreu muito na vida. Você vive consequências disso, deixando de ser você, deixando de fazer por você, deixando de fazer uma viagem, que você sente culpa, né? Parece que você não pode fazer isso. Se você faz, você está sendo um mau filho, não está sendo um bom filho, né? Tudo isso, sentimentos dentro aí de você, que muitas das vezes só você sabe, né? Só você entende. Então, como mudar essa situação? Então, a primeira coisa, gente, diferenciação. O que é isso, Thaisa? Se diferenciar, buscar sair dessa simbiose. Quando a gente fala simbiose, essa coisa da aglutinação. Então, você e a sua mãe passam a ser a mesma pessoa. E a gente fala que tem até uma questão de ser uma extensão. Então, não sabe onde começa e onde termina. Não sabe onde que é a sua mãe, não sabe onde que é você. Tá tudo aqui, ó, aglutinado. Isso é a simbiose, né? Parece que estão aqui fundidos, né? E aí, o que acontece? Qual que é a diferenciação? Aqui, ó, ter esse afastamento emocional, tá?
emocional. Então, a minha mãe tem uma história de vida e eu tenho outra história de vida. A sua mãe tem uma história de vida e você tem uma outra história de vida. Então, o que ela viveu é o que ela tinha que viver, é o que ela precisou passar, e você tem a sua história, né? Não tem como você querer consertar a história da sua mãe, né? E isso vem tudo a partir da superproteção, né, gente? Então, você começa a querer super proteger a sua mãe, que é algo que ela sempre fez com você na vida, né? Sair dessa simbiose, sair da aglutinação, reconhecer que você é uma pessoa e ela é outra, né? E que cada um tem uma história de vida. Tente experimentar isso, tente buscar isso para você, tente ir aos poucos, né? Deixando isso como alerta, né? Então, sempre que vier o pensamento relacionado à história de vida triste da sua mãe, você para um pouco para pensar, né? Então, peraí, olha aqui eu querendo consertar a vida da minha mãe, né? Então, você comece a pensar mais assim, nesse sentido. E fique alerta, né, gente? A questão é de você, filho, estar em alerta. Porque é um lugar, imagina, você a vida inteira cresceu ouvindo isso. Você a vida inteira se deparou com isso, né? Na sua casa, muitas das vezes o seu pai ou os seus irmãos, ou às vezes seus avós, né? Enfim, alguém aí conta pra você a história triste da sua mãe, né? E isso vai ficando internalizado. E aí você vai começando a viver esses personagens que quer cuidar, que quer salvar, que quer consertar. E olha o desgaste de energia que você tem. Porque é uma coisa que não dá, gente, né? Não tem como a gente voltar e arrumar uma coisa que já aconteceu, né? E que ela precisou viver, a sua mãe precisou viver isso por algum motivo, né? Então, gente, a live de hoje é essa, que você possa refletir sobre isso, né? Buscar o entendimento sempre, buscar identificar, buscar transformar, né? Buscar dar novas respostas, né? É esse o caminho, né? E aí, gente, se essa live fez sentido para vocês, mandem aqui, compartilhe essa live para outras pessoas, amigos, familiares, né? Para que isso também possa ajudar outras pessoas que vivem como você a dor, né? De viver, a dor de ver a história triste da sua mãe, né? E entender por que dói em você saber da história triste de vida da sua mãe, né? E o que isso causa em você, quais são os prejuízos, quais são as dificuldades, né? Quais são os personagens que vão surgindo a partir dali, né? E quais os caminhos para vencer isso. Bom, a Sheila, não sei se ela está aqui. Sheila, ela trouxe que perdi minha mãe aos 6 anos. Hoje sofro de pânico, medo de morrer e deixar meus filhos. Mas Deus tem tratado essa ferida e aos poucos venho vencendo. Sheila, aqui você faz um desabafo, né? Você fala o quanto realmente, né? É a partir desse sofrimento, o que isso vai gerando nas gerações, né? Então, hoje você tem medo de morrer e deixar seus filhos, né? Então, essa ferida que existe aí dentro, você precisa buscar uma ajuda, né? Falar mais sobre isso, falar mais sobre essa dor de ter perdido a sua mãe tão nova, né? Das dificuldades que você viveu, para você ir curando essas feridas, né? Conforme você vai falando, conforme você vai desabafando, isso também tende a ir se curando, né? Então, você precisa cuidar disso. Primeira coisa, reconheceu, né? Reconheci que tem essa dor, que a partir do momento que eu perdi minha mãe, sofri muito com a falta dela, né? E buscar ressignificar, né? Que assim como eu disse, tem um passado triste? Tem. Você pode voltar atrás para arrumar? Não pode. Mas você pode fazer, né, um novo presente, um novo futuro, pode cuidar disso de agora para frente. Mas é necessário voltar nessa ferida, colocar remédio, olhar para ela, entender, né, para ressignificar
e para que isso também não passe para os seus filhos, né? Porque aí pode ter super proteção, né? Pode querer proteger demais, super proteger demais, e isso levar também para eles dores também. Então, por isso que você precisa se cuidar. Que bom que você está aqui desabafando, né? E procure aí caminhos para poder cuidar dessa dor, viu? Procure ajuda, tá bom? Gente, então é isso. Mais uma live. Agora a gente se vê na próxima terça-feira. Temos live às 11 da manhã, terça e quarta-feira, tá? Toda semana, terça e quarta. Combinado? Um beijo, muito obrigada por todo mundo que entrou, todo mundo que foi participando. E a gente se fala por aqui. Para quem é novo, me acompanhe, né? Continue acompanhando os meus conteúdos. E é isso daí. Um beijo e até terça-feira.